Com a paz do Senhor, eu mais uma vez, pastor Vanderlei Vilela, da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirijo o templo do Terra Nova, um bairro da nossa cidade, aqui de Nova Friburgo. Tenho o prazer de poder trazer para você a palavra de Deus e a gente está falando sobre chamado. Já falamos algumas vezes, em alguns vídeos atrás, sobre a importância do chamado universal, aquele chamado amplo, né, que é para todas as pessoas, chamado à salvação, chamado específico, que é quando Deus te chama, me chama para um determinado serviço ou uma posição, ou algo que Ele queira fazer em relação à nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre a responsabilidade do chamado, compreendendo esse chamado, entendendo a responsabilidade desse chamado. Em primeira instância, eu preciso entender que ser chamado por Deus é um privilégio, não só pelo fato ou pela importância de ser chamado, mas também por entender que a gente vai fazer parte de um exército vencedor, que tem um Deus como um general de guerra, não perde batalha. Cada um dentro do chamado precisa desempenhar claramente o seu papel da melhor maneira possível, reconhecendo quem o chamou, não é verdade? Então isso se faz muito necessário, compreender esses detalhes. Mas é preciso compreender o que esse chamado quer dizer. É uma outra coisa, uma outra condição. Eu sou chamado, eu entendo a responsabilidade do chamado, eu preciso entender quem foi que me chamou e eu preciso entender claramente o que compreende isso, o que eu vou fazer a partir do momento que eu sou chamado. Nós já falamos alguns vídeos atrás dizendo sobre o fato de que quando Deus nos chama, automaticamente a gente está pronto, a gente tem que estar pronto para atender esse chamado. Eu não consigo entender um Deus que vai chamar alguém que não esteja pronto para aquilo ali. É meio redundante minha forma de pensar, minha forma de entender. Então vamos lá. Ser chamado é antes ser alvo do olhar de Deus. Uma pessoa que é chamada por Deus para desempenhar um papel, para cumprir uma missão, ela é alvo do olhar de Deus. Para Deus chamar, antes ele está automaticamente olhando para essa pessoa, observando essa pessoa, não é? Trazendo ou gerando uma capacitação para essa pessoa. Enfim, toda pessoa que é chamada por Deus é alvo do olhar dele. Isso significa que ele está atento às reações, à forma dessa pessoa agir, interagir diante de tudo à sua volta, não é verdade? Já que o querer e o efetuar vem de Deus, então penso que Ele trabalha esse querer, Ele gera esse querer e Ele vai observar a reação dessa pessoa baseado naquilo que Ele mesmo está colocando ou introduzindo dentro dessa pessoa para que ela possa fluir e Ele vai entender claramente que ela está pronta para desenvolver aquele chamado. É um trabalho de Deus. Estar sob o olhar de Deus é estar sob a proteção, é estar sob o cuidado, mas é também estar sendo trabalhado por Ele, não é? Segundo aspecto, ser chamado é receber de Deus autoridade para realizar o que for determinado por Deus, viver uma vida de obediência. Então, ser chamado por Deus é ser capacitado, é ser munido de autoridade, que é exatamente essa capacidade para realizar aquilo que for preciso dentro do chamado. Logo, se eu sou chamado por Deus para pastorear, eu preciso entender que há uma unção sobre a minha vida, essa unção delega sobre mim autoridade pastoral, autoridade para administrar, para apacentar, e essa autoridade me dá automaticamente a capacidade para gerir tudo que for preciso. Então, essa questão muitas vezes, gente, eu estou falando da minha opinião, é a minha visão, é o meu entendimento, tá bem? Essa questão de muitas vezes a gente está esgotado por causa daquilo que Deus nos colocou para fazer, traz para mim a ideia de que essa pessoa não foi capacitada por Deus, não é? Se Deus me chamou, me vocacionou para pastorear, logo o pastoreio sobre a minha vida precisa ser algo natural, precisa ser algo prazeroso, satisfatório, e eu preciso ter a compreensão que existe autoridade sobre a minha vida para solucionar todos os problemas, todas as dificuldades
dificuldades que vêm sobre a minha vida. Claro e evidente que essa autoridade está baseada na minha busca, não é? Em intimidade com Deus, na minha busca em uma vida reta diante do Senhor, em estar buscando crescer em espírito, crescer em graça e conhecimento, como diz a palavra. Isso é tremendamente necessário. A autoridade, ela só vai se manifestar na minha vida ou na vida de quem quer que seja, mesmo essa pessoa tendo um chamado, se ela viver também uma vida de busca pela presença, pela santidade, pela autoridade, por conhecimento, por sabedoria, não é verdade? Isso é muito necessário. E aí a gente vai discorrendo esse processo. É muito comum a gente ver pessoas esgotadas, fadigadas, cansadas, desesperadas até por conta de desenvolver algo que Deus determinou sobre a sua vida. Mas a palavra vai dizer que tanto o fardo quanto o jugo é suave e leve. Aquilo que Deus determina sobre a nossa vida é prazeroso, precisa ser prazeroso. O sacrifício é um sacrifício agradável a Deus, não é? E também a nós, por reconhecermos a quem nós estamos sacrificando. Vamos lá? O outro aspecto, ser chamado envolve viver em um nível de atividade diferente, onde você pode ser provado de forma diferente das demais pessoas. Então, quando eu sou chamado por Deus e atendo esse chamado, o nível de relacionamento precisa ser diferente, não é? Eu não posso simplesmente me acomodar, eu não posso simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, esperar que, além de Deus ter prometido algo para a minha vida, eu ainda vá esperar que Ele faça tudo para que essa promessa se cumpra. Então, quando eu sou chamado, o meu nível de atividade, ele é diferente. A minha disposição, a minha vontade, a minha determinação, ela precisa estar num nível diferente das demais pessoas que ainda não compreenderam o chamado. Então, o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação tem que ser excelente. Aí eu vou entender, na verdade, essas características em mim, vai transparecer que eu tenho responsabilidade em relação ao chamado. Não sei se você vai ouvir, mas passou uma moto aqui agora, vai fazendo um barulhão e a gente vai seguindo aqui em frente. Ser chamado envolve viver um nível de atividade diferente. Ser chamado também por Deus exige um nível de intimidade constante e crescente a cada dia, não importando as circunstâncias. Se eu compreendo o chamado, automaticamente eu preciso buscar de Deus. E buscar, existem algumas formas pelas quais aquela pessoa que é chamada, isso serve na verdade para todo crente, para toda pessoa. Eu sou chamado por Deus, então eu tenho algumas formas para buscar do Senhor. Eu vou buscar baseado naquilo que eu tenho que aplicar às pessoas que estão à minha frente, os meus liderados. Eu vou buscar de Deus o meu alimento próprio, o meu devocional, aquilo que é particular para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, e eu vou buscar aquilo que é expansivo, sabe? Vou buscar a Deus porque eu entendo gratidão, por gratidão. Eu busco por gratidão, eu busco por aplicação e eu busco por sustento. Então, toda pessoa chamada precisa ter isso bem definido dentro de si para que o seu ministério consiga desenvolver, não é verdade? Então, para a gente já concluir aqui, o chamado exige de cada um a experiência diferente. A gente vai, na verdade, adquirir experiências diferentes, uma condição diferente diante de Deus, impactante às vezes. Então, nem toda pessoa que atende o chamado vai viver as mesmas experiências. Então, essas experiências elas vão mudar de acordo com a razão do chamado, para que eu fui chamado, o nível de entrega, o nível de busca, o nível de intimidade vai gerar essas experiências de forma diferente para cada um de nós. E é importante você compreender que esse chamado de Deus não vai me livrar das intempéries da vida, das dificuldades. Muitas vezes, as dificuldades no desenvolvimento e até na compreensão do chamado é uma forma que Deus tem para trabalhar na vida daquele a quem Ele chamou, gerando experiência. Porque nem sempre o chamado vai trazer experiência. Vai trazer, sim, toda pessoa chamada, ela é capacitada para atender o chamado. Nem sempre para lidar, sabe?
sabe, na diversificação das pessoas que estão diante dela, que é um líder, que é uma autoridade, entende? Às vezes a experiência, ela precisa ser adquirida ao longo do tempo. Então, muitas dificuldades, muitos problemas, muitas questões que surgem em meio a esse contexto do chamado, vai trazer maturidade e experiência para que eu consiga fluir nessa direção de uma maneira muito clara, muito transparente. A verdade é que quem é chamado precisa compreender, foi chamado por Deus. Quem é chamado precisa compreender que quem chamou vai gerar a experiência através das circunstâncias para que aquele chamado seja desenvolvido. Quem é chamado vai viver num nível diferente, vai viver ou vai ter experiências diferentes. Então isso é muito importante ter esse entendimento, ter essa compreensão para que eu flua na direção que Deus determinou para a minha vida. Espero estar sendo claro com você, espero que essa mensagem possa alcançar o seu coração e gerar o entendimento que você precisa. Fique ligadinho com a gente e por isso eu estou sempre te pedindo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e vai ser bênção para você. E aguarde aí, porque mais mensagens como essa vão estar chegando para você com um direcionamento bem específico para a sua vida e por isso eu peço para que Deus te abençoe, te fortaleça e te impulsione para que você possa desenvolver o chamado que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Deus abençoe.